Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa é a Dani Bellico, minha sócia. E a gente quer falar, antes de começar a nossa entrevista aqui, vamos falar do nosso patrocinador, que é Conim Viagens. Eles têm mais de 12 anos de experiência no mercado. É importante que você viva experiências inesquecíveis, não é verdade? Só trabalhar, né, gente? A vida fica pesada. Então, viva momentos inesquecíveis e personalize a sua viagem com a Conim. Se você quiser acompanhar ali pacotes, promoções, é só acessar esse QR Code deles, em que você vai ter acesso ali a todas as promoções que eles estão trabalhando e acompanhe por lá, tá bom? E a gente tem uma entrevistada hoje, vai falar de um tema, aqueles temas que a gente aquela coisa que a gente precisa na vida, né, empreendedora. Às vezes a gente quer escapar, mas não tem jeito, a gente tem que estar nas redes sociais. Juliana, Não querida, é? seja bem-vinda. Seja Obrigada, bem-vinda, gente. Ju. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conte aí pra gente, começa com a sua história, né? Como é que você caiu aí no marketing digital? E como surgiu a Greta, né? Como surgiu a Greta Sim, Comunicação? sim. Inclusive aqui o G não é de Juliana com G, é de Greta. É de Greta. Ai, olha só. É. A gente precisa de um colar com P, né? De É, Nossa, PS lançar ainda. uma tendência É. aqui de colar. Bom, na verdade, eu não sei se eu nunca. Não posso dizer que eu nunca tive essa iniciativa, esse pensamento de empreender. Mas não foi uma coisa, assim, que veio naturalmente, que eu sempre pensei que foi, de cara, assim, na minha vida, porque tem gente que, às vezes, desde muito cedo, né, já pensa nisso. Não foi o meu caso, trabalhei por muitos anos, CLT, tradicionalzão lá. Eu trabalhava com. Sou formada em publicidade, trabalhei muitos anos com e-commerce, sempre com e-commerce e marketing digital, né? Então já trabalhava aí nesse universo de vendas, do ambiente digital, sempre ali integrada muito com marketing. E trabalhei em grandes empresas que faturavam ali na casa dos milhões. E aí chegou um momento, eu estava trabalhando, eu já trabalhava PJ nessa empresa, tive um contrato encerrado. Pouco tempo antes de casar, meu casamento ia acontecer. E aí, naquele momento, eu falei: bom, vou viver meu casamento, vou focar nisso. E depois comecei a procurar aquela coisa, porque a gente naturalmente, quando você tá acostumado, né, com esse universo, você naturalmente vai para isso. Você às vezes não pensa em outras possibilidades, né? E aí chamei uma amiga ali em um momento, falei: ai, vamos, tá a fim de tirar um extra? Vamos fazer uns freelas que eu tô livre aqui, ela tava trabalhando, mas falei: vamos fazer algumas coisas aí por fora, você me ajudando também. E aí ela falou: vamos, preciso de dinheiro, a gente sempre tá, né, na correria, o que aparecer a gente pega. E aí, nessa pegada, a gente foi estruturando e, de repente, a gente já tava ali com perfil, com logo, com a agência estruturada. E de lá pra cá, a Greta tem 2 anos, é uma agência relativamente nova, mas de lá pra cá a gente já vê, assim, o quanto a nossa estrutura mudou, o quanto cada vez mais a gente se enxerga como uma empresa mesmo, né? Porque eu acho que quando você passa do CLT para empreender, acho que o mais complicado também é essa ficha cair, né? Essa Sim. ficha Da da mentalidade, né? mentalidade. É. Exatamente, porque independente do seu tamanho, né? Você tem que ter ali uma organização de empresa, né? Isso te possibilita crescer também, né? Se desenvolver e crescendo com uma estrutura maior, né? Mais robusta, né? Porque senão a gente acaba crescendo de forma meio desordenada. Desordenada. Depois tem que voltar e catar todos os caquinhos que ficaram no meio do caminho. Exatamente, perde controle, né, de É. muita coisa. Então, a gente sempre teve, assim, um pensamento de estruturar, né, muito forte. E, obviamente, a gente foi para esse lado de marketing e para marketing digital, porque a gente vê que hoje é o principal, né? Hoje todo mundo precisa estar, que não seja em rede social, mas no ambiente digital, seja com site, seja trabalhando Google, seja com algum tipo de conteúdo em blog, não necessariamente em rede social, mas as pessoas hoje estão muito conectadas. Sim, e queira ou não, minimamente o WhatsApp você tem que ter, que também é uma rede social, então no fim Exatamente. não dá pra fugir Hoje muito, não dá né? pra fugir, a gente faz tudo no celular, É. né? Hoje se tira o nosso celular, a gente fica até meio
Tô pelada. não sabe o Cadê que minha roupa? fazer, né? Então, a gente foi para esse lado e, enfim, agora o nosso foco é o planejamento estratégico de conteúdo. Então, normalmente a gente trabalha mais com rede social, Uhum. mas o nosso objetivo é conseguir entender ali o negócio do cliente, entender a estrutura dele, criar uma base bem forte, bem estruturada, para que a comunicação dele seja mais assertiva, para que ele Sim. consiga falar com a pessoa que ele quer atrair e para que ele consiga criar conexão com essa pessoa. Sim. Uhum. É. Isso é uma coisa importante que a gente vê, porque assim, no mercado, né, tem de tudo. E aí tem aquele pessoal que só faz o post, vai e faz a entrega, enfim, e não se preocupa com a estratégia do negócio. E às vezes, muitas vezes até atrapalha os bons profissionais do marketing, né? Porque as pessoas Exatamente. começam a achar que isso não dá resultado. E o que a gente fala muito do lado de cá é que a empreendedora, o empreendedor, o principal é saber para onde está indo, ter estratégia do negócio bem definida para justamente o marketing aí sim entrar de uma forma estratégica nisso, né? E aí sim você vai Exatamente. construir um conteúdo casado, né, vamos dizer, com essa estratégia. Sim. Né? Uma das questões que a gente às vezes acaba enfrentando é justamente isso, né? Porque quando você chega para conversar com o cliente, com esse empreendedor, ou às vezes até empresas que nem são pequenas, nem é um empreendedor só, já tem uma Uhum. estrutura maior, mas às vezes existe muita falta de clareza. Sim. Não Né? sabe a estrutura, né? Não sabe a estratégia do negócio, né? Isso acontece demais. Exatamente. Então, isso acaba dificultando o processo e gera também essa questão da frustração e de um Uhum. possível descontentamento com o resultado. Porque aquilo, quando você vai navegando ali, você não sabe aonde você quer chegar, Sim. como que você sabe que você chegou? Você não sabe para tem onde métrica, você tá tá aleatório, indo, né? tá aleatório. É. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de entender muito bem o negócio do Uhum. cliente. Então, o primeiro passo dentro da nossa estratégia a gente tem um briefing que nós enviamos para o cliente, aí se existe uma necessidade, a gente faz uma reunião para, enfim, esclarecer algumas coisas, ou se a gente achou que faltou informação ali, enfim, a gente faz essa troca. Mas um briefing que a gente construiu justamente para mergulhar, não só no negócio do cliente, mas mergulhar também na personalidade da marca. No Branding, fundamental, né? né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, hoje, o que eu faço, muitas outras pessoas também fazem, Uhum. né? Vocês estão nesse segmento de empreendedorismo, também tem outras pessoas que trabalham com isso. Então, como que ali no meio, nesse mar de gente, de concorrência que a gente tem hoje, todo mundo com acesso à mesma ferramenta, porque eu até falo que a galera, quando a gente fala de criação de conteúdo, fala de rede social, as pessoas ficam, ai meu Deus, mas é mais um trabalho para mim. Mas também é uma oportunidade. Sim. E é uma oportunidade que você consegue fazer sem você precisar investir. Porque se você quiser, você pode criar conteúdo só no orgânico. Sim. Vai exigir um investimento de tempo seu. Mas assim, no passado, o que se tinha de publicidade? Era tudo pago, era tudo Sim. caro. E exatamente, Muito caro. caro. Era tudo caro. TV, jornal, revista, tudo era caro. Exatamente. Então, assim, a internet, ela veio e democratizou isso. Então, assim, às vezes a gente precisa olhar também por um outro lado, né? Enxergar como uma oportunidade. É que, na verdade, o empreendedor tem que entender, ele tem que estar mais maduro Sim, e entender que todas as áreas são necessárias para o negócio dele, né? O negócio dele não sobrevive só da parte técnica Só ou da da entrega final É. dele, né? Ele tem que ter o financeiro estruturado, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um marketing, tudo isso alinhado, principalmente ali também com a marca. Às vezes, e a gente vê empreendedoras aqui que mal sabem quem é a persona delas. exatamente. Né? E queira ou não, isso impacta também. E aí a pessoa não sabe a persona, mas tá lá gastando tempo fazendo conteúdo e aí reclama não sabe que nem não pra tem quem, resultado, às vezes, né? tipo, Não Pagando tráfego. Sim, Não não sabe nem quem mas quer atingir. E assim, você tá fazendo tráfego, como que você segmenta essa campanha se você não sabe quem você quer só atingir? impulsiona, mas gente, né? Exatamente. Então, assim,
nesse briefing, a gente mergulha em tudo isso e a gente vai para esse lado de tentar entender a essência, não só da marca, e principalmente quando a gente fala de um empreendedor individual, né, um negócio menor, a gente fala de entender a personalidade daquela pessoa também. Aham, sim. Que, querendo ou não, impacta muito na marca. E a gente trazer isso à tona, trazer isso para o conteúdo, para a comunicação daquela pessoa, é também um diferencial. Sim. Porque a gente se conecta muito com quem a gente se identifica, Sim. né? Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas têm um medo também dessa questão de desenhar um público ideal, ou de ir para um segmento mais específico, ou de nichar. Tem um medo, porque parece que assim, nossa, eu tô abraçando isso que é pequeno, eu tô abrindo mão de todo o resto. Sim. Só que não, às vezes você focando, tendo um foco mais específico, a sua comunicação ela ganha muito mais clareza. Muito mais clareza. Porque pensa assim, por exemplo, sei lá, psicólogos, que a gente tem clientes que são psicólogos. Se você atende criança, adolescente, adulto, idoso, são públicos que têm comunicações totalmente diferentes. Você não Sim. fala da mesma forma com uma pessoa de 70 anos que Uhum. você fala com uma criança. E, aliás, se você tem um público infantil, você não vai falar com a criança, você vai ter uma comunicação que traga esse ponto infantil, mas você Pros fala com os pais. pais. Uhum. É. Então, você precisa ter essa clareza, Uhum. né, de quem é ali o seu foco. Porque quando você desenha essa pessoa, e não só desenhar, às vezes, até um público que você já atrai, que você já atenda, mas entender quem você gostaria de atender, como é essa pessoa, Sim. né? E sair daquele raso, né, do idade, aonde, em que lugar, se é Ah, Brasil, o que se é... ouve, como vive, né? Muito mais Gênero, profundo É do né? que muito mais isso. profundo, entendeu? Entender quais são os anseios, os desejos dessa pessoa, quais são as dores dela. E normalmente, quando você já tem um contato com o público, você acaba tendo isso ali no seu dia a dia. Uhum. E a gente fica tão no automático, tão na correria, né, de não parar para prestar atenção nas coisas, que você vai deixando se escapar. E quando alguém vem e te pergunta, você fala, não sei, mas na verdade você sabe, tá ali com você, todo dia tá na Sim. sua Às vezes cara, não tem sabe? tanta consciência também ali, precisa de Exatamente. uma ajuda até para Exatamente. Então, identificar assim, isso, a né? gente entra muito nesse ponto, né, de dar esse direcionamento, Uhum. de mapear tudo isso e não só pegar essas informações que esse cliente vai passar, mas a gente ir lapidando isso e falando, Uhum. olha, com base em tudo isso aqui que a gente Uhum. olhou, né, que você escreveu aqui no briefing, será que não era legal aqui a gente ir para esse lado? Talvez focar mais nesse público aqui do que nesse? Uhum. Ou, né, ali a gente dá uns pitacos também, às vezes alguma ideia já aconteceu por conta da comunicação, de alguma repercussão de conteúdo, a gente falar para um cliente, olha, e se você fizesse determinado produto? Faz sentido para você? Que era uma cliente que já trabalhava com um tipo de produto, mas a gente falou, e para esse segmento de público? Então, as coisas, a gente vai ajudando também, vai dando Uhum. esse direcionamento, né? Às vezes que vai até pro lado do negócio. Você Sim. traz um apoio de fato ali para Uhum. e individualizado, né? Não é aquela coisa de, eu tenho os pacotes aqui, tal, Não. tal. Não, é totalmente personalizado para o negócio da pessoa e você dá aquele suporte ali. Exatamente. Que eu acho que isso que é a diferença de um marketing também bem feito. Ele tem que estar acompanhando a evolução Do do negócio. negócio, quais os produtos, o que você vai estar lançando daqui 2, 3 meses, para daí já ir construindo essa narrativa, enfim, né? Exatamente. Então, assim, o nosso objetivo é fazer esse mergulho no negócio, entender muito bem o que o cliente vende, como que funciona. A gente entender até áreas que não tem a ver com a comunicação. Porque, por exemplo, se eu Uhum. trago uma demanda que esse cliente me pediu, será que ele vai conseguir atender?
Ele tem braço para atender? Como é que Sim. é o atendimento dele? Porque aí o que acaba acontecendo também? A culpa De não vender? do insucesso, vamos colocar assim, acaba caindo em cima da comunicação, Sim. né? Mas tá, estão chegando essas pessoas. O que está sendo feito com essas pessoas? E outra, essas pessoas. Você tem olhado, você tem um controle de onde essas pessoas estão vindo? Porque às vezes, o que acontece? A comunicação, ela não é só aquele start que dá naquele momento de tipo assim, nossa, eu fiz um post e a pessoa imediatamente comprou de mim por causa daquele post. Uhum. Fechou comigo. Principalmente quando a gente fala de serviço. Sim. Normalmente em serviço, a pessoa ela precisa maturar aquele relacionamento, ela criar uma confiança em você Sim. pra ela tomar a A gente decisão, conhece bem isso, né, Sheila? não é? Pra ela tomar, e eu também, porque é a É mesma serviço. coisa. É um relacionamento que dura, às vezes, 5 anos pra você fechar alguma coisa, porque a pessoa precisa entender em qual momento você tá. É. Exatamente. Então, a comunicação, ela entra também com esse objetivo, né? De você, é como se você fosse uma nutrição desse namoro. Sim. E aí, imagina que às vezes vem. Primeiro que tem empreendedor que não tem nem controle de lead, CRM, Uhum. nada. Já começa daí. Já começa. Aí depois a pessoa chega e de repente tá lá um post lindo, maravilhoso, falando que você é acolhedora, tal. A pessoa te chama no zap. Você demora para responder, Você não dá responde de qualquer atenção, Ou jeito. responde mal né? criada. Então, o acolhimento, por exemplo, não é só a palavra Morreu. bonita no post. Ele tem que estar realmente fazer parte da marca e Exatamente. estar Tem que ser presente na intrínseco. comunicação em geral. Como um todo. né? Exatamente. A gente tem que ter essa unicidade, Sim. Os né? valores da marca, né? Porque assim, quais são os seus... Exatamente. Ah, é acolhimento? Então você tem que Tem que ser ser uma pessoa acolhedora. acolhedora. Porque se você não for, então não é um valor da sua marca. Exato. Exatamente. Você gostaria, mas Mas você não é. Gostaria de saber informações. Ah, olha lá, o preço tá no post. não, tá no calendário, no né? catálogo. Olha o catálogo do Olha o Zap. catálogo. Aí você fala, E acontece, gente. A gente tá falando Sim. exemplos reais. cases, são cases. Exato. Pois é. E aí a culpa é da agência demais. E aí acaba virando culpa da agência, né? Mas, enfim, aí são coisas que a gente vai, né, entendendo ali. E quando a gente entende que tem esses gaps dentro do processo ali do cliente, a gente, obviamente, não internaliza isso, porque não é o nosso negócio, mas a gente dá ali, né, um Direciona, direcionamento, fala, né, vamos Ou olhar pra encaminha para algumas isso, vamos pessoas, ter parceiros, controle. que, Sim. por exemplo, que são especialistas em vendas. Então, é um parceiro Exatamente. interessante, porque de repente já traz alguns scripts, já trabalha ali a questão do CRM, né? E até Exatamente. acaba combinando também as estratégias contigo, né? De repente, das campanhas de vendas e tudo Sim, mais. exatamente, até mesmo porque, por exemplo, que eu falei da questão de, às vezes, o cliente, ele não tem um controle para saber de onde está vindo esse lead. Isso é uma coisa importante, não só pra gente que trabalha, às vezes, com a comunicação, especificamente ali na rede social, mas assim, se você tá fazendo várias ações, como você sabe qual tá sendo mais assertiva? Exato. Ah, tô fazendo networking também. Aí a pessoa veio do network, veio da Veio- rede, né? Exatamente, né? Você Até pra perde você ver esse onde investe controle. melhor, né? Investe Onde tempo, investe- né? Porque às vezes é tempo Exatamente. também, né? A gente Com mesmo. certeza, Tempo, com A gente vai em certeza. vários lugares, a gente começa a mapear, fala, olha, daquele evento que a gente foi, vieram X pessoas para a comunidade. E isso é uma forma de você mensurar. Fala, poxa, valeu a pena. Se tiver um outro, a gente vai. Aí tem outros que falam, nossa, tem outro não que não veio roda ninguém, nada. ou veio pouca gente, não é o nosso público, e a gente já E no muda a digital a mesma estratégia. coisa, às vezes também, aí você tá fazendo anúncio, começa a vir gente de lá de não sei da onde, que, né, de repente você, sei lá, uma psicóloga que atende presencial, não adianta vir alguém lá da adianta. Bahia, né? Então, Exatamente. Então, é muito importante pro negócio. Independente até, gente, se vocês fazem coisa em rede social ou não, é muito importante ter esse Sim. tipo de controle, Sim, né? sim. Mesmo que você não tenha uma ferramenta, não tenha um sistema, uma coisa assim, planilha básica já ajuda, gente. faz no Excel. É aquilo, nossa, ai, dá trabalho. Mas assim, faz o que você Tudo dá tem, trabalho, tudo dá né? trabalho. Tudo dá trabalho. Trabalhar dá Exatamente.
Trabalhar dá trabalho. É a mesma coisa É que venderam aquela ideia de que você ia trabalhar você vai empreender e trabalhar 4 horas por No semana. digital. É. Gente, mentira pra vocês, Então. vocês acreditarem. Faz favor de jogar isso fora. E acaba com a gente, E né? com a gente Porque, também, com a gente porque assim, criou-se, tem uma coisa que me tira, assim, do prumo, é esse negócio do, vem trabalhar com marketing, começa a trabalhar com marketing digital para você trabalhar de onde você estiver, para você... Você vai E, ficar gente, rica. assim, marketing digital é um conjunto de ferramentas. Dentro do marketing digital, você tem várias coisas que você pode fazer para atingir um objetivo que você tem. Então, se você tem um negócio, você quer se divulgar, você tem várias opções ali dentro do marketing digital. Aí o pessoal vai e faz afiliados, né? Ou seja, faz divulgação de produto e ganha uma comissão. Enfim, várias coisas que estão dentro do ambiente digital. E aí começa a vender isso como essa ideia ilusória do... Sim. Olha, só essa manhã, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, caiu 5 mil reais na minha conta. E as pessoas acreditam, caem, e aí quando vem... E mesmo que a pessoa seja um profissional que quer divulgar o serviço e o produto dele, e a pessoa não quer mudar de ramo para trabalhar com esse marketing digital, mesmo assim acaba queimando a gente, porque as pessoas parece que fixam essa ideia de que qualquer coisa que você faça dentro do ambiente digital vai dar um retorno muito rápido e muito expressivo. Sim. E assim, não é assim que funciona. Até mesmo porque é aquilo, quando a gente fala, agora vou puxar aqui, né, pro meu lado de criação de conteúdo para rede social. Quando você fala de criar o conteúdo ali, mesmo tendo uma agência, vão ter algumas coisas que vão precisar partir de você. Então, a agência ela vai precisar que você grave alguns conteúdos. Então, assim, vai depender do quanto você consegue dispor ali, se organizar, dispor do seu tempo para gravar esses conteúdos, para disponibilizar. É muito mais fácil você tendo o apoio de uma agência. Por quê? Porque chega o roteiro, chega a ideia, você só precisa gravar. Você só precisa gravar. E a gente, inclusive, também tem o serviço, né? Obviamente, para clientes que sejam de São Paulo, a gente tem também o serviço de captação. Se a pessoa quiser, a gente vai lá, grava com ela. Nós temos uma cliente que é do Rio e ela vem para São Paulo, porque assim... sozinha, mesmo com o roteiro, tudo, sozinha, ela trava, dá aquela coisa, não sai, ela vem pra cá, a gente grava, tipo assim, o mês inteiro em 3 horas. É isso. Ah, que legal. Então, assim, e ela tá indo super, a gente tá tendo resultados super legais no TikTok, então, assim, deu uma boa destravada. Mas o cliente, ele precisa dispor desse tempo para fazer, né? Mas a gente facilita muito o processo, já é meio caminho andado. Mas a pessoa tem que ter consciência, né, de que ela vai precisar dar uma prioridade para isso. Então, eu acho que muito do que falta também para as pessoas é entender o momento que o negócio dela tá e a prioridade, saber priorizar as coisas. Porque tempo ninguém tem. Porque se a gente tiver, a gente preenche com alguma coisa. Ah, com certeza. Seja fazendo nada, seja vendo TV, seja lendo, seja... E eu não tô falando que as pessoas não tenham que ver TV e descansar. Claro que não, é muito importante. A gente precisa ter aquele momento, eu amo fazer nada. Deitar no sofá É o ócio. e fazer nada. É importante pra oxigenar, até pra gente, né, a gente que trabalha com criatividade e tudo mais. Mas assim, quão importante pro seu negócio nesse momento é atrair visibilidade? Se pro seu negócio no momento isso é fundamental, você está nesse momento, então assim, ó, dá uma olhadinha ali. O que dessa sua lista de prioridades hoje dá pra penalizar um pouco, porque todos os pratinhos não vão dar pra girar ao mesmo tempo. É impossível. O que dá pra você penalizar um pouco e colocar isso daqui? Porque neste momento você entendeu que isso é uma prioridade, né? Então, existe muito, eu acho que a gente tem uma dificuldade, e eu me incluo nisso também. A gente tem uma dificuldade também muito grande de criar, de entender essa De priorizar, prioridade, né? De priorizar. priorizar as Sim. coisas.
né? E aí entra naquele bolo de tipo assim, ah, não tenho tempo, e você vai empurrando. E algo que precisava ser feito, que poderia te ajudar, que você poderia ter começado antes, você não faz e vai só empurrando. E hoje você atende tanto serviços quanto produtos. Então, quem tem um e-commerce também. Ou como é que é? Hoje a gente foca mais em serviços, Tá. né? Mas a gente pode atender também clientes que sejam de produtos. Mas como a gente tem, hoje, principalmente no sentido até de comunicação, a gente foca nos segmentos de saúde e beleza, a gente acaba indo mais para esse lado de serviço. Serviço. né? É um Aham. público mais Sim, próximo, sim. né? E a gente tá caminhando pro final. Mas já. Mas já, foi tão Nossa, rápido. gente, foi muito rápido. É, eu queria ficar aqui a tarde inteira. Eu tinha porque uma ela- pergunta, assunto, eu né? ficaria, já tem que marcar outro. Então, já porque eu tô guardando 5 perguntas aqui já pro próximo. porque tá muito legal. Você trouxe muitos temas relevantes aqui que muita gente precisa entender, né? A nossa audiência é uma audiência de empreendedora solo. Muitas empreendedoras da área de saúde e bem-estar, né? E muitas pessoas têm essa questão muito forte com o marketing, né? Sim. Às vezes não entende se é o momento. Ah, eu sou pequena demais. Será que faz sentido eu investir nisso, numa estratégia de marketing? E faz, né? E a gente fala sobre isso. né? Inclusive, a gente, além dos serviços, né, que a gente tem onde a gente vai fazer pela pessoa, né, a gente vai colocar ali a mão na massa e, obviamente, a gente acaba, né, otimizando muito mais o tempo da pessoa, do empreendedor, a gente também tem a consultoria. Então, que é um serviço voltado para construir essa base, uma base mais sólida, para esse empreendedor, essa empreendedora entender o que ela precisa para criar uma comunicação que vai ser mais assertiva. Então, assim, é uma consultoria onde a gente faz, vamos dizer que essa parte esse passo Um do diagnóstico. planejamento com um direcionamento, Aham. e aí ela vai conseguir, vai clarear muito mais a mente dela para ela conseguir bolar, pensar os conteúdos que ela vai fazer as gravações, fazer as artes. Então, a gente tem também esse produto, porque a gente entende que existem momentos de Momentos negócio diferentes, também, Sim. né? A gente sabe que não é todo empreendedor que consegue contratar uma agência, né? Porque tem um investimento, não só de tempo, mas principalmente de dinheiro. Então, a gente tem esse produto também de consultoria Perfeito. para Que conseguir atende dar esse pelo menos, direcionamento. Exatamente. Porque aí, pelo menos, a pessoa, ela já começa mais sabendo para onde vai. Porque acaba acontecendo isso da pessoa postar qualquer coisa, porque ela não sabe muito bem. Tem que postar que hoje. é. Qualquer Alguém falou pra ela que você tem que estar na rede social, no susto ela falou, tá bom. E Vou falar começa a do quê? fazer, coisa. Um dia pode com uma coisa, aquilo outro dia que ela pode outra. tem. O que essa pessoa faz exatamente? Ninguém sabe muito, né? Porque Exatamente. agora ela tá falando de um assunto. Exatamente. E aí, assim, não condeno, porque a pessoa faz com aquilo que ela Sim. tem. A gente não é ensinado, Sim. né? Então, a gente fez esse produto, essa consultoria para Maravilha. dar esse apoio. E Ju, conta pra gente. Que momento aí da sua vida que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Olha, pergunta difícil, né? Eu acho que começar esse projeto da Greta, iniciar, foi uma coisa, na verdade, que tem me trazido para esse protagonismo, assim. Não que em outras carreiras a gente não tenha, né, não consiga ser protagonista. Mas hoje eu vejo que a Greta, ela não me traz só a questão de ter ali um negócio, de estar construindo algo, mas construindo algo que faz sentido para mim. Que veio de mim, da minha sócia também, né? Que tá carregando a nossa identidade, que a gente consegue direcionar para aquilo, para onde a gente quer construir, para o que a gente quer construir, com um propósito que vai para além do financeiro também, sabe? Que traz pra gente um objetivo de qualidade de vida pra gente, da gente ter um pouco mais de flexibilidade, de conseguir organizar melhor o nosso tempo, de propósito também de ajudar as outras pessoas, né? Porque a gente tá trabalhando com o sonho de outras pessoas também, porque o negócio muitas vezes é esse sonho, né? Então,
Isso é uma coisa que eu acho que trouxe esse protagonismo pra minha vida, assim, de me tornar a pessoa que tá direcionando ali a rédea, sabe? Ai, que isso. delícia. Muito Querida, bom. foi um prazer Ai, tê-la obrigada, conosco. gente, foi Muito muito bom. obrigada. Uma delícia. Volte, Tem porque eu que guardei voltar. 5 perguntas. Tem muita pergunta. A gente vai mandar no YouTube. Manda. E você que está aí com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Se não segue o nosso canal, aproveita para seguir, já ativa o sininho e segue também a Greta Comunicação. Prestigia aqui o trabalho da Ju, nossa querida. Obrigada.